Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Nome completo da senhora, qual que é? Julie Evelyn Potman. Júlia, em relação à pessoa que aqui é acusada, Luiz Felipe Messias Costa, a senhora conhece, sabe quem é? Eu sei quem é, não conheço pessoalmente. Parentesco com ele a senhora também não tem, né? Não. Tá, perfeito. Então a senhora será vida como testemunha e por isso presta aqui o compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de responder por um crime de falso testemunho, ok? Ok. Quem conversa com a senhora a partir de agora é o Dr. Lucas, ele é promotor de justiça, tem a palavra. Obrigado, excelência. Boa tarde, Júlia, tudo bem? Tudo bem. Júlia, como a senhora sabe, nós estamos aqui para apurar o fato ocorrido dia 15 de dezembro de 2021, na rua Cruz Machado, no centro, aqui em Curitiba. Infelizmente, naquela data e nesse local, o seu tio, né, teria sido assassinado com golpes de faca e encontrado dias depois, já em estado de putrefação dentro do apartamento. Minha pergunta para a senhora, antes de iniciar, né, meus pêsames pelo ocorrido, mas chegou o momento de nós tentarmos fazer justiça pelo que aconteceu. Então eu sei que a senhora já foi ouvida na polícia, já foi ouvida diante do Poder Judiciário, nas salas de audiência, mas chegou o momento principal, que é falar na frente de quem vai julgar de fato o caso, que são senhoras juradas e senhores jurados que estão aqui. Então, por favor, conta pra gente como que a senhora soube do que aconteceu, onde a senhora estava, como que foi, por favor, fique à vontade. Era um domingo, eu estava em Ponta Grossa. Eu recebi uma ligação do meu irmão pedindo que eu viesse a Curitiba, porque o meu tio tinha sido encontrado, o corpo dele, né, tinha sido encontrado naquele domingo. Então eu vim com o meu pai e o meu marido para no caso de Ponta Grossa para cá. Quando tomaram essa notícia de início, já falaram que era uma morte violenta ou ainda não, vocês pensavam que era em decorrência da doença? Eles já tinham informado que ele tinha sido vítima de um homicídio. Entendi. E daí pode prosseguir. Quando eu cheguei no apartamento do meu tio, os policiais estavam embaixo, na sala do síndico. O corpo já havia sido retirado. Eles estavam vendo as filmagens, né? Eles estavam na sala do síndico vendo as filmagens. Policiais. Os policiais, juntamente com o síndico, né? Recolhendo essa parte. Se refere às filmagens ali do apartamento, do hall de entrada, filmagens das câmeras de segurança, é isso? Isso, porque o corpo havia acabado de ser retirado e eles estavam vendo as filmagens, né? Informaram que o meu tio tinha sido esfaqueado, que a última imagem dele era subindo, né, pro apartamento juntamente com o denunciado, e que ele não foi mais visto, que havia sido na quarta-feira, e que em decorrência do mau cheiro que tomou todo o andar, eles haviam solicitado a abertura do apartamento no domingo. E que foi um amigo da família que acompanhou, porque ele tinha, como meu tio era doente, enfim, e sempre que a gente precisava de alguém em Curitiba era esse amigo do meu tio, o Cleverson. Ele já tinha vindo abrir, porque o síndico ligou, os moradores estavam reclamando pelo cheiro insuportável que estava no andar. Eles me instruíram com relação aos procedimentos. Naquele momento, eu só consegui pensar com relação aos procedimentos de liberação do corpo, né? O que a família iria fazer. Eles me disseram que o local do apartamento já estava liberado e que eu poderia entrar, né? Porque eu perguntei para retirada de documentos, né? Senão eu não conseguiria enterrá-lo. Então foi aí que eu subi ao apartamento. Perguntei se eu estava autorizada, né? Um dos policiais me autorizou. E eu entrei no apartamento do meu tio. Era um local, era um flat, né? Então você entrava na sala, que era sala e cozinha. Havia uma porta
aqui. Então, a porta de entrada eu entrei aqui. A porta lateral dava acesso ao quarto. Nessa parede, você via a televisão, né? E uma mesinha de computador. Quando você entrava no quarto, então, entrei por essa porta, parei em frente à televisão e eu via a cama, um guarda-roupa e a porta de entrada do banheiro. Eu não consigo descrever o cheiro do local porque era terrível. Muito sangue na cama. Muito sangue concentrado na Isso cama. que eu ia perguntar. O sangue que a senhora viu, ele era concentrado unicamente no local que o corpo estava, que era em cima da cama. Sim. Outra coisa, havia sinais de luta? Havia sinais, ou seja, havia objetos quebrados, algo fora do lugar, assim, ou exclusivamente uma cama com uma poça de sangue? Exclusivamente uma cama com uma poça de sangue. Isso a senhora viu? Eu vi. Entendi. Daí a senhora fica ali um pouco no apartamento e não acha os documentos ou não? Não, assim, não foram localizados. Eu tive que mexer, né, assim, localizar. Senti falta da carteira, chave do carro, celulares, computadores, nada que fosse, tudo que fosse de valor material, não tinha nada ali. Eu procurei pela carteira de documento, por conta de identidade, enfim. E tive que procurar outros documentos que ele tinha pessoais, né, para tentar localizar. Então, foi isso que eu senti falta, né, naquele momento. A senhora tomou conhecimento, ou naquele dia, ou posteriormente, se ele tinha um carro, certo? Sim. O seu tio, se o carro dele, um Onix vermelho, também tinha sido levado? Sim. Soube lá já? Soube lá naquele momento. Esse carro ficava no pátio da escola, né, que ele dava aula? Sim. E não estava mais lá? Não estava mais lá. Nem as chaves do carro, né? Nem as chaves. Entendi. Bom, daí a gente já ouviu o Dona Heralda, né? Ouvimos a senhora, então eu queria perguntar para a senhora em qual momento que a polícia ou alguém já indicou para vocês que quem teria feito isso, aí também é o que sustenta o Ministério Público aqui, teria sido o Luiz Felipe? No primeiro momento já. Porque eu cheguei, eles estavam vendo justamente essas filmagens, né? Então eles estavam puxando na sala do síndico, no computador do síndico, essas imagens. A última imagem do seu tio com vida subindo junto com ele para o apartamento. Exatamente. Depois daquele dia, nunca mais ele foi visto. Nunca mais ele foi visto. Né? E o apartamento estava trancado, né? Tanto é que foi necessária a presença de uma pessoa com chave, que foi chamado o Cleber. Foi trancado por fora e levado a chave, é isso. Exato. Não estava arrombado, nada. Não, senão eles já teriam, por conta da reclamação do cheiro, né? Eles teriam, o síndico teria aberto, bateu, né? Bateu na porta, tudo, não houve resposta, e entrou em contato com a família. E aí que foi entrar em contato com o Cleverson, que tinha essa cópia de chave, para que se algo acontecesse, tivesse acesso ao imóvel. E foi ele que abriu. Então, entendi. A senhora tomou conhecimento, o Luiz Felipe, a senhora sabia que ele tinha um relacionamento, algo nesse sentido com o seu tio? A senhora já havia ouvido falar? Sim. Havia ouvido falar. Entendi. E sabe se a família dele também é de Ponta Grossa? A senhora ouviu falar? Ouvi falar que sim. A senhora sabe me dizer se, após o crime, o carro, o Onix, vai para Ponta Grossa? A notícia que nós tivemos é que o Luiz Felipe havia sumido, né? E nesse primeiro momento o carro também havia sumido, enfim. E nós tivemos notícia que quando o Luiz Felipe foi preso, esse veículo foi encontrado pouco tempo depois, não sei se foi 24 horas, totalmente queimado, indo para a estrada de Itaiacoca, que é um distrito de Ponta Grossa. E, na época, a delegada do caso, que a gente acabou entrando em contato para saber, né,
informou que o veículo tinha sido... estava com o Luiz Felipe e que ele havia vendido. 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 Tinha vendido, daí alguém depois acabou botando fogo no veículo. Vendido. Entendi. Na verdade, ele havia vendido para trocar por droga. Por droga. Uhum. Última questão que eu tenho com a senhora é sobre como que seu tio estava, questão de saúde, o que a senhora sabe. Então, meu tio passou por um longo processo de problemas cardíacos. Então, ele tinha sequelas desse processo, porque ele teve vários infartos. Então, ele, inclusive, isso no ano de 2020. Entre 2020 e 2021, ele passa por uma nova situação para colocar marca-passo. Então, assim, aparentemente, ele era uma pessoa normal, porém, ele tinha uma debilidade do coração. Então, qualquer esforço maior, ele não conseguiria fazer. Você conseguia conversar com ele, ele conseguia deambular, mas situações de esforço, o coração dele não aguentava. Entendi. Bom, Julie, mesma forma que eu disse para a dona Heraldo, né? Não tô aqui para ficar explorando dor de ninguém, tá? Só para fazer umas perguntas, tentar o mais objetivo possível. Então, da minha parte, eu estou satisfeito, tá bom? Claro, a senhora fica convidada, caso queira, para assistir o final do julgamento, tá bom? Da minha parte é isso, Excelência. Esse texto. Obrigado. Boa tarde, Julie. Boa Primeiramente, meus sentimentos, né, pela perda do seu tio e ainda mais da forma trágica que aconteceu. Julie, tem poucas perguntas para você aqui. A senhora tem conhecimento se o cartão de crédito do teu tio foi utilizado pelo Luiz Felipe após ele ter matado o Onívio? Foram retirados os extratos, e sim, através dos extratos, pela data, né? Meu tio já estava falecido e houve movimentação no cartão que foi retirado do apartamento pelo Luiz Felipe, então sim. O homicídio aconteceu no dia 15. Após o homicídio, a senhora se recorda a data que esse cartão foi utilizado? Dia 16. 16. Tá. Aproveitando até o gancho da pergunta do Ministério Público, a respeito do estado de saúde do seu tio, a senhora falou que ele estava muito debilitado, que via que ele tinha dificuldade de se fizesse algum esforço físico. Essa dificuldade era no período próximo ao homicídio dele? Ela se estendeu depois que ele foi, que ele saiu do internamento, ela se estendeu até, tanto é que ele fazia exames regularmente. Na semana, ele tinha feito exames, né? Na semana do homicídio, ele tinha feito exames. Então essa debilidade dele permanecia até dezembro, quando aconteceu a morte Permanecia. dele. E seria permanente, razão pela qual ele teria que fazer tratamentos até o fim da vida. Entendi. A senhora sabe a idade que tinha seu tio quando ele faleceu? 59 anos. E a idade do Luiz Felipe? 27, 28, ele era bem mais jovem, entre 25 e 30 anos. O seu tio, alguém comentou alguma vez com a senhora a respeito do Luiz Felipe ser bancado pelo seu tio? Sim, havia essa situação. Como eu disse, meu tio nunca me disse nada, porém a minha mãe e a irmã dela sempre comentaram em tom, inclusive, de preocupação. Durante esse período em que meu tio esteve internado, houveram situações pontuais de a tentativa da venda de uma televisão que ele estava no apartamento do meu tio, enquanto meu tio estava inconsciente no hospital. A família dele entra em contato com a minha tia, informa, olha, ele está tentando vender o televisor, está meio estranho, uma situação do Onírio. Então, aí que eu começo a tomar conhecimento da existência do Luiz Felipe. Entendi. Tá. E que depois disso foram diversas situações. Escutei minha tia comentando com a minha mãe que até casos de pensão, dívidas dele, ele chegou a pagar. Entendi. E o seu tio, ele chegou a reclamar para alguém da família ou para algum amigo dele que o Luiz Felipe estava gastando muito? Havia uma reclamação, sim. Tá. Para finalizar, Julie, o Luiz Felipe, ele estava morando então com seu tio nesse apartamento aqui em Curitiba? Acredito que sim. Tem mais alguma coisa, Julie, que a senhora se recorde do dia, do que a senhora presenciou, do que a senhora visualizou ali no apartamento do seu tio que chama a atenção? Na verdade,
é uma cena muito difícil, muito difícil de ser revivida, mas assim, o que chamava muito atenção e era aquela mancha enorme de sangue próximo à cabeceira, na cama. Não havia outras coisas que chamassem a atenção além disso. Não havia sangue em lugar nenhum. Não havia nada. A sensação que deu foi que ele estava deitado. É isso que eu ia perguntar agora. Os policiais chegaram a comentar com a senhora a respeito da posição do corpo em cima da cama? Não, eles foram muito discretos. Eu acho que até não cabia a eles me fornecer esse tipo de informação. Eles só estavam ali para acompanhar a retirada. Então eles não me falaram nada. Eu estou falando do que eu vi. Tão somente do que infelizmente eu vi. A senhora se recorda de alguém ter comentado que tinha uma toalha de rosto, cobrindo o rosto dele? Naquele momento, não. Posterior, porque aí até leva um tempo. Era domingo à noite, né? E peguei os documentos, fui para a delegacia, voltei. O Luiz Felipe não foi encontrado, então havia essa angústia da família durante a investigação em acompanhar. E daí, nesse período depois de domingo, né? Entre ele ser preso, sim, havia a informação de que havia um pano na boca. Júlio, muito obrigado. Sem mais perguntas, doutor. Obrigado, excelência. Júlio, boa tarde. Só esclarecer, o relacionamento do seu tio com o Felipe era de quanto tempo? Eu não sei precisar datas, porque eu não conheço o Luiz Felipe, porém eu sei que é anterior a 2020. Tá, mas assim, pra você e pra sua família, era notório assim, que ele era o companheiro do seu tio? Não havia outra pessoa, então acredito que sim. Sim, e assim, ele levava na casa da família, morava junto, dividia despesa? Não havia, ele não convivia, como eu falei, eu nunca vi o Luiz Felipe. Então, na casa dos meus pais, ele não levava o Luiz Felipe. Eu sei que na casa da minha avó, ele ia com o Luiz Felipe. Entendi. Tá, mas então, assim, reformulando a pergunta. Para todos os fins, as pessoas sabiam que eles eram companheiros, que eles estavam juntos. Ou ele apresentava como amigo, não, esse aqui é um amigo meu, que vem aqui de vez em quando. Sim, ele nunca teve essa conversa comigo e essa apresentação do Luiz Felipe. Para nós, ele se referia como amigo. A gente sabia que eles tinham um relacionamento. Tá. Não é diferente de você falar, ele nunca assumiu como esse é meu namorado. Eu não estive presente em nenhuma situação em que ele dissesse, esse é meu namorado. Não, tudo bem, não precisa dizer, né? Tem coisa que não precisa Mas ser sabia-se que eles Tá bom. estavam juntos. Não, é isso mesmo, é isso que eu queria saber. Tá, essa questão de saúde do seu tio, do Anírio, lá em 2020 ele teve um problema de saúde, certo? E ele chegou a ser internado. Você lembra qual foi o motivo dessa internação dele? Ele foi realizar um exame do coração. Uhum. Ele saiu de Ponta Grossa, foi numa segunda-feira, eu lembro exatamente as situações, porque na época eu morava na casa da minha mãe. Então ele foi internado em Curitiba? Ele foi internado, ele saiu de Ponta Grossa, Ah, ele tá. estava na casa da minha avó, veio no domingo à noite, na segunda de manhã foi realizar um exame cardíaco. Uhum. Realizou o exame, foi para o quarto, a gente até fez uma videochamada, depois da UTI, e ele aguardava para ir para a enfermaria. Nesse período, ele teve outro infarto dentro da UTI, que ficou inconsciente e que piorou a situação dele. Doutor, muito detalhe com relação a essa situação do telefone fora do gancho. Assim, eu lembro visualmente. Então, assim, eu consigo te falar do que eu lembro, porque foi o que eu aprendi do local, mas eu não consigo te falar de outras situações, Tá, e dada a condição emocional que eu estava no momento. Entendi. A porta do banheiro estava quebrada de que maneira? Ela tinha um rachado, assim, alguma coisa assim. Tá bom. Mas não... Só para esclarecer também para os seus jurados, essa casa que o seu irmão morava é um apartamento pequeno, né? Então, entre a cama e o banheiro ali é um corredor pequeno de acesso. Sim. Tá certo. Tô satisfeito. Muito obrigado, testemunha.